quero ler com vocês alguns versos do capítulo 27 e depois o capítulo 28. Nós vamos ler do 41 ao 44 do capítulo 27. Atos 27, verso 41. Quem encontrou aí, diga glória a Deus. Vamos lá. Dando, porém, num lugar onde duas correntes se encontravam, encalharam ali o barco, a proa encravou-se e ficou imóvel, mas a popa se abria pela violência do mar. O parecer dos soldados era que matassem os presos, para que nenhum deles, nadando, fugisse. Mas o centurião, querendo salvar a Paulo, impediu-os de o fazer e ordenou que os que soubessem nadar fossem os primeiros a lançar-se ao mar e alcançar a terra. Quanto aos demais, que se salvassem, uns em tábuas e outros em destroços do navio. E assim que todos se salvaram em terra. Capítulo 28. Verso 1. Uma vez em terra, verificamos que a ilha se chamava Malta. Os bárbaros trataram-nos com singular humanidade, porque acendendo uma fogueira, acolheram-nos a todos por causa da chuva que caía e por causa do frio. Tendo Paulo ajuntado e atirado à fogueira um feixe de gravetos, uma víbora, fugindo do calor, prendeu-se-lhe a mão e o mordeu. Quando os bárbaros viram a víbora pendente da mão dele, disseram uns aos outros: certamente este homem é assassino, porque, salvo do mar, a justiça não o deixa viver. Porém, ele, sacudindo o réptil no fogo, não sofreu mal nenhum. Mas eles esperavam que ele viesse a inchar, ou a cair morto de repente. Mas depois de muito esperar, vendo que nenhum mal lhe sucedia, mudando de parecer, diziam ser ele um deus. Perto daquele lugar havia um sítio pertencente ao homem principal da ilha, chamado Públio, o qual nos recebeu e hospedou benignamente por 3 dias. Aconteceu achar-se enfermo de disenteria, ardendo em febre, o pai de Públio. Paulo foi visitá-lo e, orando, impôs-lhe as mãos e o curou. À vista deste acontecimento, os demais enfermos da ilha vieram e foram curados, os quais nos distinguiram com muitas honrarias e, tendo nós de prosseguir viagem, nos puseram a bordo tudo o que era necessário. Ao cabo de 3 meses, embarcamos num navio alexandrino, que invernara na ilha e tinha por emblema Dióscuros. Tocando em Siracusa, ficamos ali 3 dias, donde, bordejando, chegamos a Régio. No dia seguinte, tendo soprado o vento sul, em 2 dias chegamos a Puteoli, onde achamos alguns irmãos que nos rogaram ficássemos com eles 7 dias, e foi assim que nos dirigimos a Roma. Tendo ali os irmãos ouvido notícias nossas, vieram ao nosso encontro até a praça de Ápio e as 3 vendas. Vendo-os Paulo e dando por isso graças a Deus, sentiu-se mais animado. Uma vez em Roma, foi permitido a Paulo morar por sua conta, tendo em sua companhia o soldado que o guardava. 3 dias depois, ele convocou os principais dos judeus, e quando se reuniram, lhes disse: varões irmãos, nada havendo feito contra o povo ou contra os costumes paternos, contudo, vim preso desde Jerusalém, entregue nas mãos dos romanos, os quais, havendo-me interrogado, quiseram soltar-me, sobre a preliminar de não haver em mim nenhum crime passível de morte. Diante da oposição dos judeus, senti-lhes compelido a apelar para César, não tendo eu, porém, nada de que acusar minha nação. Foi por isso que vos chamei, para vos ver e falar, porque é pela esperança de Israel que estou preso com esta cadeia. Então eles disseram: nós não recebemos da Judéia nenhuma carta que te dissesse respeito. Também não veio qualquer dos irmãos que nos anunciasse ou dissesse de ti mal algum. Contudo, gostaríamos de ouvir o que pensas, porque na verdade
é corrente a respeito desta seita, que por toda parte é ela impugnada. Havendo-lhes ele marcado um dia, vieram em grande número ao encontro de Paulo na sua própria residência. Então, desde a manhã até a tarde, lhes fez uma exposição em testemunho do reino de Deus, procurando persuadi-los a respeito de Jesus, tanto pela lei de Moisés, como pelos profetas. Houve alguns que ficaram persuadidos pelo que ele dizia, outros, porém, continuaram incrédulos. E havendo discordância entre eles, despediram-se dizendo, Paulo, estas palavras, bem falou o Espírito Santo a vossos pais, por intermédio do profeta Isaías, quando disse, vai a este povo e dize-lhe, de ouvido ouvireis e não entendereis, vendo vereis e não percebereis, porquanto o coração deste povo se tornou endurecido com os ouvidos, ouviram tardiamente e fecharam os olhos, para que jamais vejam com os olhos, nem ouçam com os ouvidos, para que não entendam com o coração, e se convertam, e por mim sejam curados. Tomai, pois, conhecimento de que esta salvação de Deus já foi enviada aos gentios, e eles a ouvirão. Ditas essas palavras, partiram os judeus dentre si, grande contenda. Por 2 anos permaneceu Paulo na sua própria casa, que alugara, onde recebia todos que o procuravam, pregando o reino de Deus, e com toda a intrepidez, sem impedimento algum, ensinava as coisas semelhantes ao Senhor Jesus Cristo. Esse texto nós conhecemos, e ele, do final do capítulo 27, conta-nos a história do naufrágio de Paulo, que estava para acontecer. Paulo havia pregado o evangelho, e os judeus de Jerusalém se incomodaram com a pregação de Paulo. Aquela pregação não lhes agradava, porque eles não recebiam Jesus como Messias, como Filho de Deus. Injustamente eles fizeram acusação contra Paulo, e levaram Paulo para Fausto, para Festo, e depois levaram para Agripa. Festo leva Paulo para Agripa. Nas acusações que fizeram para Paulo, não houve nenhuma formatação, nenhuma fundamentação que pudesse ali colaborar com a acusação. Tanto Agripa quanto Festo, eles queriam liberar Paulo, mas Paulo percebe que há uma inquietação entre os líderes judeus, e Paulo tem cidadania romana. Ele fala, eu quero apelar a César. Quando ele é interrogado então por Agripa, na presença também de Festo, que já tinha lhe ouvido, Agripa tem o desejo de liberar Paulo, mas como ele é cidadão romano e manifestou o desejo de ser ouvido por César, lhe é concedido. É uma acusação que não cabe, é uma acusação que não tem fundamento. O que está acontecendo com Paulo é simplesmente uma oposição dos judeus que não querem Jesus. E aí acusam Paulo de ser um propagador de uma seita, de ser um propagador de um costume contra Moisés. Eles não provam, já fizeram isso com Jesus. E é por isso que Paulo está sendo conduzido preso. Ele vai num barco, ele é conduzido a caminho de Roma. E no final do capítulo 27, acontece que Paulo deu um conselho para eles, dizendo, olha, era melhor a gente parar em tal local, porque o que tem vindo por aí é período de inverno as águas ficam agitadas, mas o centurião preferiu ouvir o piloto do barco, não ouvindo a Paulo. O barco, de fato, vai acontecer que vai à deriva. Agora, acontece algumas coisas aqui no capítulo 27, para a gente entender o que Deus quer falar conosco. É que durante o momento em que as águas se agitam, não tem como escapar. E não foi uma tempestade de um dia, foi uma tempestade de vários dias. Os tripulantes jogaram os seus pertences, depois descarregaram o trigo que eles estavam trazendo. Tratava-se de um navio imperial. Chegou no momento que não tinha mais o que jogar fora.
A tripulação já estava apavorada. E eles já estavam há mais de 12 dias sem comer. E está acontecendo que nesse barco, todos estão apavorados, menos Paulo, que está com cadeias nos seus pulsos, com correntes também no pé, e ele está orando. Levanta-se a tempestade, o barco ainda não foi à deriva nesse momento, mas as coisas vão acontecer. E Paulo, mesmo diante da situação dele estar preso, ele não perde o equilíbrio, ele não perde o controle, ele continua sabendo que Jesus Cristo é o Senhor. Isso não é uma declaração apenas, isso é convicção. Às vezes nós proferimos palavras sem pensar no que estamos falando. Há uma diferença de falar por falar e uma diferença de quem fala por convicção. O que está acontecendo é que as águas estão agitadas. Lembrando que o barco naquela época não era motor. O que estava acontecendo era que os ventos eram fortes. Eles já estavam tremendamente exaustos. E ninguém consegue comer numa condição dessa. É nesse instante que Paulo chama todos eles, se levanta, acorrentado. Todo o trajeto de Paulo, o texto diz que o centurião favoreceu a Paulo, mas ele estava ali como prisioneiro, indo para Roma. E em todo tempo de tempestade, de agito, de tumulto, Paulo não se desequilibrou. Ele continuou orando. A oração sempre foi, é e sempre será a espinha dorsal do cristão. Sempre. Quando nós deixamos de orar, toda e qualquer manifestação adversa ao nosso controle nos faz tomar decisões erradas. Blasfemamos, nos apostatamos, nos desviamos, lamentamos, murmuramos, porque se perdeu a comunhão com Deus. A oração é aquele momento em que nos aproxima de Deus. A oração, não existe uma oração bonita, que alguém possa dizer assim, faz essa oração, que essa aqui é tiro e queda. Não, querido. A oração é a nossa conversa com Deus. A oração, ela não precisa ser seguida de palavras bonitas, de palavras coloquiais, mas a oração precisa ser seguida com sinceridade. Até mesmo quando erramos, até mesmo quando pecamos, Deus não espera de nós orações das mais belas, mas o que move, o que gera a circunstância é um coração confiante no Senhor. É um coração que as coisas podem aparentemente não estar no seu controle. De repente a saúde não está no controle. De repente a vida profissional saiu do controle. De repente até mesmo a vida espiritual parece que vai sair do controle. Não pare de orar. Ore sem cessar, porque a oração vai te fortalecer para o dia ruim. O dia ruim, ele chega para todo mundo. O dia ruim chega para o ímpio, e o dia ruim também chega para o cristão. E é mesmo nesse contexto que por vários dias, já navegando, as coisas parece que vão dar ruim, parece que todos vão morrer. E de repente, os guardas que estão no barco com Paulo aconselham o centurião dizendo, vamos matar todos os presos. Porque na lei romana, quando um preso fugia, o guarda pagava com a vida, porque ele foi negligente. Então antes que os guardas pudessem ser mortos pelo império, eles entenderam, então vamos matar, já que o barco vai perecer. Mas isso aqui não é uma conversa tranquila na polpa de um barco. O vento e a tempestade era dia e noite por mais de 12 dias consecutivos. Quando percebeu-se, eles decidiram, vamos matar os presos, porque eles vão pular na água e vão fugir. Você leu no texto que é interessante a posição de Paulo, porque apesar das ameaças, apesar das adversidades, Paulo continua orando. E naquela noite, um dia antes disso,
Paulo está orando quando vem um anjo do Senhor e vai falar com ele. E o anjo diz: Paulo, o barco vai perecer, o barco vai quebrar, mas não vai morrer ninguém. Quando no dia seguinte, um dos piores dias da tempestade foi o dia D, Paulo chama, está todo mundo apavorado, Paulo se levanta, mesmo preso em correntes. Ele diz: gente, vocês estão apavorados, vocês precisam comer, vocês precisam se alimentar, porque o que está para acontecer vai exigir de vocês que estejam animados, que estejam em força. E é interessante que Paulo não está falando isso solto, com os braços livres. Ele está ali com a equipe de guarda, junto com outros presos. Ele também está na mesma condição daqueles homens. E ele aconselha um preso, um injustiçado, alguém que não deve aquela acusação, alguém que não fez nada contra a lei de Moisés, nem contra a tradição, mas que está acorrentado por uma injustiça. É interessante que nos momentos de pressão que os homens passam, alguns se aproximam de Deus, e são nesses momentos em que nós frustramos o inimigo, porque é na hora da luta, na hora da provação, que ou vai sair o melhor de nós, ou vai sair o pior de nós. Sempre foi e sempre será. Paulo, que já é servo do Senhor, ele mantém a fé, mesmo quando o anjo fala para ele: o barco vai perecer, o barco vai se quebrar e não vai morrer ninguém. Paulo ainda acha forças para aconselhar quem está desesperado e livre, porque no barco tinha gente preso, mas tinha gente livre. Tinha a tripulação, tinha o comandante, tinha o centurião, tinham também os demais e os presos. Agora me pergunte, como se acha força no meio de uma situação dessa? Como é que alguém consegue aconselhar os outros quando a tempestade vai destruir tudo? Como alguém consegue dar graças a Deus pelo pão, por um barco que vai afundar? A resposta, querido, está na mesma linha. Nós não podemos e não estamos fundamentados apenas nos dias bons. Os dias ruins, o Senhor também está no controle de todas as coisas. No dia da enfermidade, o Senhor também está no controle de todas as coisas. No dia do luto, o Senhor está também presente em todas as coisas. No dia da notícia ruim, Deus está presente em todas as coisas. No dia da tua frustração, Deus está presente em todas as coisas. No dia do riso, Ele também está. Mas no dia do choro, Ele também está. Só que só consegue viver isto quem tem uma vida com Deus, quem elege o Senhor como o Senhor da sua vida, não como uma expressão: Deus é meu Deus e acabou. Não, é quem vive, quem respira isso, é quem em todo o tempo da sua vida traz isso como regra de fé. Porque, irmãos, se nós formos depender de ser crentes, servir ao Senhor apenas nos dias bons, nós nos decepcionaremos, porque nós não vamos achar versículos na Bíblia que vai nos garantir, nenhum deles, que todos os dias da nossa vida serão dias no mar de rosas. Pelo contrário, o próprio Senhor já disse: por causa de mim, alguns de vós serão escandalizados, alguns de vocês serão lançados nas prisões, outros serão açoitados, outros serão caluniados, outros injuriados e outros mortos. Mas ele disse: tenham bom ânimo, tenham bom ânimo. Deus, através de Jesus, está dizendo: não se desanime por esses dias, tenha bom ânimo, mantenha as tuas convicções, porque o que a gente está vivendo agora, a passagem pela terra agora, não produz o que o Senhor Jesus desejou e organizou para os seus filhos. E é interessante que Paulo está vivendo dentro desse barco, já por um tempo amarrado, todo mundo tenso, e Paulo então, naquela pré-noite, antes disso aqui,
É um dos momentos em que ele está orando, quando o Senhor manda um anjo e fala para ele que não vai morrer ninguém, não vai perder um fio de cabelo, o barco vai à deriva, mas todos vão se salvar. Paulo já tinha dado um conselho lá atrás para o centurião que não ouviu. Agora ele diz: vocês deviam ter me ouvido. Como vocês não me ouviram, comam, porque vocês vão precisar de força. E ele está dando uma notícia assim: realmente o barco vai à deriva, e quem tiver fraco não vai conseguir nadar. Quem tiver fraco não vai conseguir chegar ao outro lado. E Paulo pega o pão, a Bíblia diz, levanta o pão para cima, e ele agradece a Deus, e ele começa a comer. Quando Paulo, que está preso, injustamente, que já traz em seu corpo as marcas do apostolado, porque ele já foi chicoteado muitas vezes, quando Paulo levanta o pão e dá graças, irmão, acontece o sobrenatural. As pessoas que estavam com medo, as pessoas que estavam temerosas, as pessoas que estavam ali desesperadas, quando percebe a atitude do prisioneiro Paulo, a atmosfera muda. Há um poder da oração, querido. Há um poder quando nós nos posicionamos diante de Deus. Coisas extraordinárias o céu libera a nosso favor. Ele ora e a atmosfera muda. Os homens que estão desesperados olham para Paulo e começam a comer, se alimentam e começam a se sentir fortalecidos. E é interessante que Paulo poderia dizer alguma coisa do tipo: eu vou morrer e eu sei para onde eu vou. Vocês que fizeram isso comigo, paguem a conta de vocês. Mas aqui a gente encontra um homem diferente de mim, talvez diferente de você, que apesar de tudo estar contra, apesar dos ventos serem contra ele ainda consegue ter misericórdia, ele ainda consegue orar, ele consegue clamar a Deus e aconselhar pessoas. Você já imaginou? Tem gente aqui que talvez entenda o que eu vou dizer de uma maneira muito prática. Você precisando de uma bênção daquelas, e chega uma pessoa do seu lado, com algo talvez inferior ao que você está vivendo, desesperada, e você abre a tua boca para dizer: calma o teu coração, filha, calma o teu coração, meu jovem. Você está desenganado, você está com um problema, você tem uma sentença contra você, e tudo leva a crer que vai sair alguma coisa do tipo: essa vida é uma porcaria, ou Deus não existe, é assim mesmo, fiz tanta coisa e agora deu no que deu. Mas Paulo não faz isso. Ele aconselha o centurião, ele acalma os tripulantes, e na condição de preso que ele está, ele ainda consegue orar. E sabe o que é interessante que o texto mostra, irmãos? É que a oração de Paulo é ouvida pelo Senhor, no meio da tempestade. E quando eu falo em tempestade, querido, não é uma chuva qualquer. Quem já passeou de barco, quem já pegou uma tempestade no mar ou num lago grande, sabe que o pânico ele vem junto com quem não tem experiência, com quem não está habituado com aquilo. Mas é dentro desse contexto de jogar comida fora, jogar pertences fora, as âncoras foram lançadas porque a tripulação queria aproveitar os botes já para sair. É dentro desse contexto que os soldados vão e cortam as cordas. Paulo diz: olha, se a tripulação se jogar, se eles descerem o bote, aí o barco vai perder, todos vão morrer de uma vez. Aí os guardas têm que chegar lá e cortar. Paulo está dando um conselho para que ninguém morra, mas ele está acorrentado, ele está sendo injustiçado, é ele que está indo para Roma. Ele vai viver 2 anos depois disso em Roma. Tempos depois disso aqui, Paulo vai ser decapitado. Mas nada acontece na vida da gente sem que Deus permita. Não acontece nada. Você perdeu a chance de glorificar o Eterno. Não acontece nada
nada na vida de filho e filha de Deus que o Senhor não esteja acompanhando, que o Senhor não esteja sabendo. É interessante, irmão, que o anjo é enviado para Paulo no meio da tempestade. É interessante que depois que o anjo fala com ele, ele fortalece todos para que se alimentem. Ele ora, dá graças pelo pão, e ele diz: mantenham a calma. E interessante que durou vários dias aquela tempestade. Mas no momento em que Paulo está orando e acalmando aquelas pessoas, no meio do caos, a paz volta a reinar. Eu não sei como está o teu coração esses dias, como está o teu coração esse início de ano, como estão os teus sentimentos, tuas ideias, como você está aqui dentro essa noite. Nós vamos ceiar, e ceia é momento de renovação de aliança. E por falar em renovação de aliança, eu queria que você lembrasse: há promessas de Deus para a sua vida, irmão. Há promessas de Deus para a sua casa, meu irmão. Há promessas espirituais e promessas materiais de Deus para você. O que você vai fazer daqui a alguns instantes é renovar, é novamente dizer: eu creio em Jesus, eu creio no eterno. E Paulo, depois daquele dia que ele aconselha aquelas pessoas, o anjo lhe revela que o naufrágio será, mas que ninguém então vai morrer. É dentro desse contexto que o barco, ele vem a quebrar-se, o barco se encalha num banco de areia. Essa era uma das preocupações. A frente do barco se levanta, e na traseira do barco se abre ao meio, e as águas começam então a entrar, e o barco vai afundar. Mas é interessante essa história de analogia de barco e Jesus, né, querido? Porque tem momentos, segura isso para você, tem momentos em que as águas vão estar agitadas, parece que vai afundar, mas não afunda, porque Jesus entra no barco. Tem momentos em que o barco se quebra, tem momentos em que a gente perde o controle, mas o Jesus que também entra no barco é o Jesus que te segura no meio das águas, é o Jesus que te sustenta no meio da tempestade, é o Jesus que te dá força para chegar do outro lado. Então, barco que quebra ou barco que está agitado para Jesus não é problema. Problema é quem não tem Jesus por companhia. Estes homens, o barco se quebra, eles vão parar numa ilha. E aí acontecem umas coisas interessantes, porque a gente começa a olhar para esse texto, parece que está tudo errado na vida de Paulo. Que história que é essa de servir a Jesus? Parece que as coisas saem do nosso controle. Parece que antes eu não orava, agora eu oro e as coisas estão desalinhadas. Antes não acontecia isso, acontece aquilo. Isso aí é uma frase que alguém pode falar para te desanimar, ou até o inferno querer desanimar você. Mas eu queria que você entendesse uma coisa, querido, que em tudo Deus tem um propósito. Repete comigo: em tudo, mais forte, em tudo Deus tem um propósito. Os que estão aqui essa noite acreditam nisso aí? Todos acreditam? Quem acredita que em tudo Deus tem um propósito? Levante sua mão, deixa eu ver. Quem acredita que em tudo Deus tem um propósito? Deixa eu te fazer uma outra pergunta essa noite. E não quero te levar à emoção, porque emoção não leva a lugar nenhum. Quantos aqui esta noite entregaram as suas vidas, ou a sua vida para Jesus? Quantos entregaram? Entregou. Sabe que se você tiver um infarto agora, você vai descansar com o Senhor. Se você viver mais 10 anos, Deus vai te abençoar. Quantos que estão aqui dentro essa noite, que confiam que Deus está olhando para você? E Ele está, irmão. Ele está, irmã. Ele não falha. Ele não abandona. Nem quando erramos. Ele não ama o pecado, mas ama o pecador. Nem quando nós vacilamos, Ele não deixa de nos amar. Ele não quer a nossa comunhão com o pecado. Ele quer que a gente tenha comunhão com Ele. Mas Deus nunca perde o controle da nossa vida. Sabe naqueles dias em que você está chorando de tristeza,
de tristeza, por algo que está te machucando, por algo que está te ferindo, pela resposta que não chegou, pela dor que você está vivendo, Deus continua cuidando de você. Deus continua cuidando da sua casa. Ei, Deus continua cuidando do seu futuro. Deus continua cuidando do seu amanhã. Você pode ter chorado hoje, sábado. Você pode ter hoje estado num dia terrível. Mas amanhã, segundo a Bíblia de Deus, diz que as lágrimas elas podem durar uma noite, mas a alegria ela vem pelo amanhecer. Há um milagre de Deus reservado amanhã, depois de amanhã, na semana que vem, o mês que vem. E o texto diz que capítulo 28, o barco já quebrou. Diga comigo, o barco já quebrou. Mas não morreu ninguém. Tem gente que pegou. Meu barco já quebrou tantas vezes, irmãos. Eu já nadei tantas vezes. E eu não estou falando de barco físico. Talvez comigo aqui existam pessoas que estão dizendo, pastor, o meu também. O barco já quebrou. Satanás já veio gritar, soprar, dizendo, vai morrer. É o fim. Só que o diabo é mentiroso, ele é o pai da mentira. Enquanto ele está fazendo, querendo, desejando que você acredita, a voz do Espírito Santo está te soprando e dizendo, vai para frente, vai para frente, vai para frente, vai para frente. Você está até sem força, sabe? A Bíblia diz que quando a gente nem consegue mais orar, não sei se você já passou por isso, você vai orar e só sai gemido, gemido, não tem mais palavra, não tem mais, você até quer falar, mas o que sai é só gemido. Olha que coisa fantástica. A Bíblia diz que o Espírito Santo, ele pega esses gemidos e apresenta diante do Pai, dizendo, olha aí o que ele está vendo, olha o que ele está passando. Isso sobe diante do Senhor. O barco pode quebrar, mas Deus não vai te abandonar. O texto diz que eles chegam na ilha de Malta e os bárbaros usam de humanidade para com eles. E é interessante que o coração de servo sempre vai pulsar para cuidar. Servo é servo, irmão. Coração de servo sempre vai pulsar por ser servo, mesmo diante da tempestade, porque servo é servo. E o servo que eu falo aqui não é o servo de empregado, é o servo de servir no reino. Quando o centurião tira a cadeia de Paulo e dos demais, eles chegam do outro lado, na praia. Os bárbaros estão lá com uma fogueira, mas o vento está forte. Eles estão molhados, eles estão cansados. Você consegue distinguir a atitude de Paulo? Ele vai pegar gravetos, para que a fogueira não se apagasse. Ele também está molhado, ele também está com frio. Ele também passou por todas aquelas dificuldades. Mas o texto diz que Paulo, é ele que vai pegar gravetos para colocar na fogueira. Ele está sofrendo, ele está sendo injustiçado, ele está na tempestade, ele está molhado, ele está longe de casa, ele não está acompanhado dos seus filhos na fé, mas ele está preocupado de aquecer quem está com frio. Ele está preocupado de ajudar quem está mais cansado que ele. Ele também está preocupado de ajudar quem está menos cansado que ele. Porque servo é assim, irmãos. Servo não olha primeiro para ele, ele olha primeiro para os outros. Servo não olha para o que ele está vivendo, ele olha para o reino. Ele olha primeiro para as necessidades e para os necessitados. E o texto diz que Paulo, então, ele vai buscar gravetos. O diabo que talvez pensou que ali acabaria com Paulo, mas a tempestade não matou a fé de Paulo. A embarcação não desistiu no coração de Paulo a sua fé. Mesmo no vento, com tudo ruim, ele ainda consegue falar e Deus manda anjo. Agora Paulo pega os gravetos, ele se propõe a ser útil, ele se propõe a ajudar pessoas. E não importa qual é a tarefa para o servo. O que Paulo tem no coração, começa a prestar atenção no que ele fez no barco.
Comece a prestar atenção nos conselhos que ele deu antes do barco vir afundar. Presta atenção, Paulo dando conselho para as pessoas, para que eles ficassem calmos e comessem. O barco agora afunda, está em Malta, está frio, todo mundo nadou, está molhado. E Paulo vai pegar graveto. Tem gente, irmãos, que a essência dele não pode ser corrompida pelo que ele está vivendo, porque ele traz dentro dele o fôlego de vida, ele traz dentro dele o amor a Jesus, ele traz dentro dele o respirar de Jesus. Então ele vai fazer, e aí acontece aquilo que a gente fala, mas como é que pode, né? Quando pior do que está não fica, não, pode ficar. Ele vai pegar lenha para aquecer os outros, e uma cobra vem junto. E quando a cobra vai chegando perto do fogo, cobra gosta de ambiente, para ela a temperatura dela é baixa, ela se assusta e ela crava, se enrola no braço de Paulo, e ela dá-lhe uma picada, é uma cobra mortífera. Os bárbaros olham para Paulo e dizem assim, esse homem é assassino, realmente esse homem merece morrer. Por quê? Porque ele escapa do naufrágio, e mesmo assim ele vai morrer agora picado pela cobra. É interessante que para alguns, na sua vida, num determinado momento você não merece, num determinado momento você não presta, num determinado momento você tem demônios, num determinado momento você está condenado. Os bárbaros disseram para Paulo, ele é um condenado, pode ver que os deuses estão amaldiçoando ele, a cobra vai matá-lo. E Paulo chacoalha o braço em cima da fogueira, a cobra cai, e todo mundo fica olhando, esperando que o braço de Paulo vai inchar, que Paulo vai ter uma deformidade, e que ele vai ter um infarto, uma parada cardíaca, porque o veneno daquela cobra naquela região era algo altamente mortífero. E não morre, e Paulo continua o mesmo. É interessante que a gente olha para esse texto e a gente percebe que os servos de Deus, eles passam por tempestade, mas a diferença é que essas pessoas sabem que o Senhor é o Senhor acima da tempestade. O Deus que livrou Paulo da tempestade é o Deus que criou os animais. Aí a gente fala, mas tudo isso por pregar o Evangelho? Também por pregar o Evangelho. Nesse momento em que Paulo é picado, alguém pode dizer, pastor, mas que dificuldade. Meu irmão, se lembre que o anjo foi até Paulo numa noite dessas e disse para ele, ninguém vai morrer. Se Deus está te mantendo em pé até agora, é porque Deus tem propósito na sua vida, meu irmão. O mesmo anjo que disse para Paulo dias atrás, ele não mentiu e não falharia nas respostas que o Senhor mandou para Paulo. É interessante que nós precisamos manter-nos sempre em oração, até na tempestade, porque no dia da tempestade é o dia que a gente não gosta de orar, é o dia que não tem forças para orar, mas até no dia da tempestade a gente precisa orar. E a gente olha nessa figura do anjo que vai até Paulo e fala com ele, e 3 coisas eu tenho para mim, que Deus faz quando a gente está em perigo. Quando Ele manda um anjo, talvez você não veja, nem eu estou vendo, mas a palavra de Deus diz que os anjos do Senhor assentam-se ao redor, aqui ó, você não está vendo, mas há gente da parte de Deus, da parte do Eterno. Quando você sair daqui, no momento que você entrou aqui, no momento que você for para a tua casa, os anjos do Senhor estão ao teu redor, te guardando, te livrando, te protegendo. E é interessante que quando eu olho para esse texto, tudo está ruim, mas quando o anjo chega, ele traz a primeira característica boa na vida do crente, ele traz uma palavra de encorajamento. O anjo chegou e disse assim, Paulo, não vai morrer ninguém. Palavra de encorajamento. Segunda coisa que o anjo traz, ele traz direção. Peça que comam. O barco vai quebrar, mas vocês precisam estar fortes. Então faça-os comer. A primeira, vem uma palavra de encorajamento.
A segunda, uma direção. A terceira que o anjo faz, ele traz uma esperança no meio da tempestade. Ele traz a palavra de encorajamento, ele traz a direção e ele traz a esperança. A gente observa que Deus sempre nos conduzirá em segurança até o propósito final dele para a nossa vida. Olha, querido, vou dizer de novo para você entender. Deus cumprirá todo o seu propósito que ele tem para a sua vida até o último instante do seu destino final. O que Deus projetou para você, o que Deus desejou para você, até o destino final ele vai cumprir na sua vida. É questão de você se apropriar disso. A gente olha para esse texto e vê que um homem de fé viverá pelo destino que Deus o preparou. O verso 4 diz assim do capítulo 28, quando os bárbaros viram a víbora pendente na mão dele, disseram uns aos outros: certamente este homem é assassino, porque salvo do mar a justiça não deixa viver. Paulo está lá, socorrendo, ajudando, e ainda é condenado pela segunda vez, porque nem o conhece. Esse cara é assassino, ele não vale nada. Sabe por quê? Se ele tivesse valor, não teria escapado do mar para morrer aqui. Aí, irmãos, a gente precisa nessa vida ter uma posição definida na nossa vida. Nós é quem escolhemos em que acreditar, se no momento ou na promessa. Eu vou repetir: nós é quem escolhemos em que acreditar, no momento ou na promessa de Deus. Deus mandou o anjo para dizer para Paulo que não vai morrer ninguém, então não é a picada de cobra que vai matar Paulo. E ele continua. O Senhor, no texto fica bem claro, que ainda que cobras venham, ainda que tempestade se levante, ainda que o barco afunde, ainda que o dia ruim chegue, o Senhor não tarda para socorrer os seus filhos. Aí fora tem um provérbio que é muito chulo, muito nada a ver, que diz que Deus tarda, mas não falha. Isso não existe. Deus nunca tarda. Deus tem o tempo, Deus tem a hora, Deus tem o segundo, Deus tem o milésimo de segundo que vai acontecer o que Ele tem propósito para cada um de nós. E o texto nos mostra que no verso 5, um homem de oração. Uma coisa que eu percebo nessa vida, irmãos, por exemplo, honra. Quem é uma pessoa de honra? Ela não precisa ficar falando que ela é uma pessoa de honra. Ela pratica a honra. Quem é honesto também não fica dizendo: ei, eu sou honesto, hein? Ei, eu sou honesto, hein? Ele não põe uma placa: eu sou honesto. Quem anda na verdade também não põe uma placa nas suas costas para dizer: ei, eu ando na verdade. Eu ando na verdade. Não faz isso. Quem é honesto, quem fala a verdade, ele é. Ele não precisa fazer propaganda daquilo que ele sabe. Um homem de oração não precisa dizer: eu sou um homem de oração. Porque eu posso dizer para vocês que sou um homem de oração e não sou. E vocês podem acreditar que eu sou, como também pode acreditar que eu não sou. Mas o que o texto me diz, no verso 5, a cobra picou Paulo. Ele estava cansado, nadou, era um senhor. Olha o verso 5. Mas Paulo sacudiu a cobra no fogo e não sofreu mal nenhum. Ora que o diabo corre, ora que a cobra morre, ora que a tempestade passa, ora que Deus te socorre no barco, porque Deus não deixa os seus filhos no perigo, querido. O texto diz que é interessante, porque mesmo Paulo servindo os tripulantes, a prova veio. Deixa eu te dizer uma coisa, você que vai ceiar essa noite. É normal. Mesmo servindo, provas virão. Mesmo você fazendo o que é certo, provas virão. Mesmo você orando, provas virão. Mesmo você se esforçando, provas virão. Pastor, o que fazer? Mantenha a sua fé. Mantenha a sua fé. O médico pode ter dado um diagnóstico do tipo: olha,
Nós vamos tentar, mas 50% de dar certo, 50% de dar errado. Ok, eu respeito o médico. Ele estudou para isso. Mas acima desse médico tem o médico dos médicos. Tem o Senhor dos senhores. O Rei dos reis. O advogado pode ter dito para você: olha, nós vamos entrar nessa peleja, vamos entrar nessa causa. É 90% de perder. Mas você teve uma palavra de Deus, você teve uma oração, você teve um momento, um direcionamento de Deus. Querido, por mais que o advogado diga a chance de perder, você não pode se esquecer que o seu advogado é Cristo Jesus. É Ele que faz reis subirem ao trono e reis perderem o trono. Paulo tinha algumas vidas ainda para ganhar. E eu estou chegando no fim. Tempestade, injustiça. Você já parou para pensar? Porque eu já. Algumas vezes você já se perguntou: o que eu estou fazendo da minha vida? O que eu estou fazendo neste lugar? O que eu estou destinando a minha vida? Você já parou para pensar? Já falou assim? Que por vezes a circunstância vem e fala assim: pula fora. Essa é a hora. Esse é o momento. E na hora em que o dia ruim se manifesta, no dia em que a tempestade se manifesta, no dia que a doença pode chegar, no dia do abandono, no dia da frustração, no dia da decepção, no dia que você estiver servindo na igreja, no dia que você estiver servindo no reino, e mesmo servindo no reino, vier a tempestade, ou a serpente picar você, lembre-se de uma coisa: o Senhor da tempestade é o mesmo Deus que criou a cobra. O mesmo Senhor que entrou no barco com os discípulos é o mesmo Senhor que dá força para Paulo e para os homens chegar do outro lado. Ou seja, mesmo você servindo, mesmo você padecendo, mesmo você trabalhando, você não está livre do dia mau. Mas há um conselho para nós que vamos cear essa noite: mantenha-se na fé. Repete comigo: manter-se na fé. Mais forte, diga: manter-se na fé. Sabe por quê, irmãos? Quem aqui sabe que dia que vai morrer? Ninguém sabe. Quem aqui sabe o que vai te acontecer depois de amanhã? Ninguém sabe. Quem aqui sabe por que Deus está te permitindo passar pelo que você está passando agora? Ninguém sabe. Mas eu venho aqui para pregar para você, para pregar para minha alma, que em tudo Deus tem um propósito. Em tudo Deus tem um propósito. Hoje a gente chora, mas amanhã a gente vai sorrir. Hoje a gente padece, mas amanhã é fartura. Hoje a gente sente dor, mas amanhã a gente está aconselhando pessoas. Hoje a gente está vivendo um momento que a gente não entende. Como é que na cabeça de Paulo ele vai entender? Eu estou pregando o evangelho, sou injustiçado, me levam mais uma vez para a cadeia. Mais uma vez eu vou apanhar, mais uma vez eu vou sofrer. Só que Paulo tinha convicção. Ele disse num dos seus atos gloriosos que viver para ele é Cristo e morrer para ele também é Cristo. E para Paulo, meu irmão e minha irmã, esta frase cabe. E tomara que caiba para mim e para você essa noite. Em tudo Deus tem um propósito. Você não entendeu nada? Eu também não. Eu também não. Alguém já chegou em algum momento da sua vida que você colocou a mão na cabeça e ficou assim, ó: Deus, o que está acontecendo? Tem alguém aqui que já chegou em algum momento da sua vida que você ficou olhando para o horizonte e 1 milhão de pensamentos vieram na tua cabeça? Bobagens, decisões de largar, pedir para morrer,
ou dizer eu não aguento mais, ou falar assim, por que Deus? Se é isso que eu ganho por te servir? Talvez a gente já esteja lembrando agora de alguns momentos da nossa vida em que alguém disse assim: você está servindo esse teu Deus da tua igreja, está dando tudo errado. Um dia falaram isso para mim. Falou: Kleber, rapaz, você fica com esse negócio de crente aí, você não curte, não faz isso, olha aí, está acontecendo. É Satanás que vem assim, ó, querendo esbofetear, para ver se você desiste. Porque a tua resiliência na fé, a tua decisão, até o último instante o diabo vai tentar para ver se sai blasfêmia, para ver se sai bobagem, para ver se sai atitude de jogar a toalha e falar: eu parei aqui. Mas a Bíblia me mostra, nesse texto que nós lemos, que Deus tinha um propósito para Paulo ir para Roma. Mas antes de ir para Roma, Deus tinha um propósito com Paulo para ir para a ilha de Malta. Na ilha de Malta o evangelho não tinha chego. Na ilha de Malta ninguém ouviu falar de Jesus. É doido, esse negócio é louco. Os discípulos não iam jamais para Malta, mas Deus permitiu. Aquela tripulação que estava no barco pode até não ter acreditado, se convertido, que acreditar eles acreditaram, mas está anotado no livro da vida. Eles viram o evangelho pregado por Paulo na carne, no desespero de todo mundo, e Paulo está aqui, ó. O barco vai afundar, e Paulo está dizendo: não, não vai afundar, apesar de vocês não terem me ouvido, o barco não vai afundar. Quando o barco quebra, vai parar em Malta. Malta é aquele lugar que a gente não quer ir. Malta é aquele lugar que a gente nunca pensou em ir, nem estar, nem comer, nem dormir, muito menos passear. Mas quando Paulo chega lá, a cobra sabe, ela não é onisciente, mas chegou um homem de Deus naquele lugar. Eles nunca ouviram falar de Jesus, mas vão ouvir. Eles estão acostumados com gente ruim, mas chegou um homem bom. Paulo ora, abençoa, e no dia seguinte chega uma notícia. O pai de Públio, Públio não é um nome próprio, é uma função que alguém tinha, mas se chamava de Públio. Este homem está com o pai dele doente, ardendo em febre. Ele trata Paulo bem, e trata todos bem. Paulo é preso, não se esqueça, Paulo está preso. Ele vai até a casa do homem que lhe recebera. Eles ficaram na ilha de Malta 3 meses, tiveram que esperar o inverno passar. Você deve estar pensando: pastor, na minha vida o inverno está demorando. Relaxa, descansa. Está chegando um novo de Deus para você. Está chegando um novo tempo de Deus. Foram 3 meses ali. O injustiçado, o condenado, o mal falado, o abandonado, o repudiado, o feiticeiro, o bagunceiro para muita gente. Quando o pai de Públio está mal, e alguns teólogos dizem que aquela região era comum aquela febre dar naquelas pessoas, por causa da região, e a febre era para a morte. Paulo preso, por isso ele fala preso do Senhor várias vezes. Paulo vai até a casa de Públio, põe a mão na cabeça, mãos cheias de calo, mãos machucadas, mãos feridas, mãos que trazem dor, mãos que foram acorrentadas e penduradas em alguns cárceres. A gente nunca entende porque a fúria do diabo contra a nossa vida. O problema é quando o diabo não estiver mais com fúria contra nós.
aquelas mãos põem-se sobre a cabeça do pai de Públio. Quem não queria ir para Malta, agora está curando em Malta. Ele cura o pai de Públio. E no mesmo instante a notícia esparrama na ilha. Olha para o texto. A Bíblia diz que milhares, diversas pessoas daquela ilha, doente, foram até Paulo. E Paulo orou por todas e curou todas no nome de Jesus. Sabe, irmãos, Paulo não precisou fazer muita coisa em Malta. Ele só orou pelas pessoas. Porque para Paulo oração não é difícil. Não é igual às vezes nós aqui na igreja, que é momento de oração, parece um ora lá, um fala aleluia aqui. Não é assim não. A oração na vida de Paulo é um negócio sério. Paulo tem intimidade com Deus. Paulo sabe quem é Jesus. Não é a ilha, não é o barco, não são os açoites, não são as injustiças, não são as dificuldades que vão fazer Paulo desistir. E o texto diz que Paulo põe a mão sobre os enfermos em Malta. 3 meses. 3 meses eles ficam ali. Pois aquela ilha foi sacudida 3 meses pelo poder de Jesus Cristo. Então, meu irmão, às vezes a gente está olhando para o momento agora e está assim, ó, estou entendendo nada. Não estou compreendendo nada. Não precisa compreender. Não precisa entender. Só precisa crer. Eu vou dizer, meu irmão, não precisa você compreender, não precisa você entender, você só precisa crer. Eu estou aqui e Jesus está comigo. Eu estou ali, Jesus está comigo. Eu estou no barco, Jesus está comigo. Eu estou na prisão, Jesus está comigo. Eu estarei em Roma, Jesus estará comigo. Paulo, 3 meses depois, o verso 6 diz assim: o povo esperava que ele inchasse e morresse quando ele chega na ilha. Chamaram ele de bruxo, chamaram ele de demônio. Você já percebeu que dependendo da situação você leva um título? Depende do momento você leva um título. Para uns você é anjo, para outros você pode ser demônio. Agora quem você é? Deus sabe. Deus sabe. 3 meses naquela ilha, ele ora, cura enfermos. As pessoas que nunca ouviriam falar de Jesus naquela época, naquela ilha. Paulo nunca iria para Malta, não fazia parte da visão dele para Malta. Os outros discípulos, muito menos. O Senhor precisou mandar perseguição para que eles fugissem. Mas Deus às vezes nos leva para algumas circunstâncias para a gente aprender a buscar mais, para a gente aprender a orar mais. Às vezes a gente não vai entender o vento, não vai entender as coisas, mas o Senhor está dizendo: você não precisa entender, você não precisa compreender, você só precisa crer. O que eu faço? Ora e seja servo. Eu vou repetir de novo para que você chacoalhe quem está do seu lado. Você só precisa crer e ser servo. Lembre-se de Paulo, amarrado, candeias, canela. Ele pega o pão, levanta para o alto, dá graça, come, acalma todo mundo, fortalece todo mundo. Quando está todo mundo preocupado, vai morrer, Paulo fala: não faz isso que não vai morrer ninguém. O Senhor me visitou essa noite, o anjo falou isso comigo. Paulo diz: olha, nós vamos chegar do outro lado. Quando chega do outro lado, está todo mundo com frio, todo mundo cansado, mas Paulo é servo. Repete comigo: Paulo é servo. Fala com mais força: Paulo é servo. Enche a boca de novo, fala: Paulo é servo. E o servo faz o quê? Hã? O servo faz o quê? Fala, irmão. Paulo é servo. Por que ele está naquele barco? Porque ele é servo. Por que ele vai para a cadeia? Porque ele é servo. Por que a cobra pica ele? Porque ele é servo. Por que ele vai orar?
por quem vai lhe levar para a prisão? Porque ele é servo. Por que Paulo vai orar por um homem que ele nunca viu, ele nunca mais vai voltar ali? Porque ele é servo. Por que Paulo vai orar por pessoas que ele não sabe nem o nome delas? Ele vai ficar 3 meses naquela ilha com todo mundo. Por que Paulo ora? Porque ele é servo. Servo. Por que Deus permitiu Paulo ir para Malta e depois para Roma? Porque Paulo é servo. Só que chega 3 meses depois e ele precisa ir embora. Ele está indo embora para Roma. Aquele povo nunca mais vai ver Paulo, porque daqui a algum tempo Paulo vai ser decapitado. Mas não no tempo que as pessoas queriam. Tudo tem um propósito. Diga comigo, Deus tem um propósito. Deixa eu fazer uma pergunta para você que entrou aqui essa noite, que veio para ceiar, já que você teve coragem de vir para a ceia. Você acredita que Deus tem propósitos com você? Quem acredita, fica em pé. A turma que está demorando, obrigado. Agora você que crê, sente-se. Não vamos deixar a turma que não crê passar vergonha, não. Deus tem um propósito. Em tudo Deus tem um propósito. Em tudo. Interessante que nem mesmo as forças da natureza são superiores ao poder de Deus. Você pode estar vivendo uma crise pessoal hoje. Deus continua no controle de tudo. Você pode estar vivendo uma crise profissional hoje. Deus continua no controle de tudo. Você pode estar vivendo uma crise espiritual. Deus continua no controle de tudo. É no meio do caos. É no meio do naufrágio. Quem tem resposta para o caos governa. Diz o apóstolo Joel. Ele diz, no meio do caos, você tem resposta, Deus vai te usar. O naufrágio que a gente pensa hoje, o início do naufrágio, ou um naufrágio mesmo, que o barco vai afundar, grave isso, é a preliminar de um grande milagre que está por vir. Porque se o barco não afunda, Paulo não chega em Malta. Se o barco não quebra, o pai de Públio morria. Se Paulo não está em Malta, aquelas pessoas nunca ouviriam falar de Jesus de Nazaré. Porque quando Paulo chega em Roma, para os judeus de Roma, eles perguntam, você anda pregando sobre este homem da seita? E Paulo prega o evangelho para eles. É interessante, querido, que quando Paulo chega em Roma, ele que veio algemado, ele que veio naquela condição, Deus muda a história. Paulo ganha o favor. Ele vai ficar aprisionado, mas uma prisão domiciliar. Paulo vai ter o direito de alugar uma casa. E durante 2 anos, Paulo vai ficar em Roma. E ele chama pessoas. Ele prega Jesus para os judeus que nunca ouviram falar de Jesus em Roma. Alguns creem, outros não creem. O fato é que quando Paulo chega em Roma, 2 anos que ele fica lá, se não fosse ele ter sido condenado lá, aquele povo talvez não teria aqueles que Deus colocou para ele alcançar. E Paulo atingiu o coração de um grupo de pessoas. Paulo fica 2 anos nessa condição. Nero já é o imperador. Passa-se um tempo. Nero revoga o direito de Paulo da prisão domiciliar. Taca fogo em Roma. Aprisiona alguns, entre eles Paulo. Acusa os cristãos de serem os líderes daquilo e não foi. O tempo que o diabo queria parar Paulo, o diabo não parou. A gente só para quando Deus falar, chega. A gente só termina quando Deus falar, acabou. As coisas só acontecem quando Deus fala, agora acontece. Nada fora do propósito. Para a gente ceiar essa noite, meu irmão, em tudo Deus tem um propósito. Algumas coisas você está olhando hoje, eu estou olhando hoje, dizendo por quê, para quê, eu não entendo. A gente não precisa entender
A gente não precisa compreender, a gente só precisa crer. Deus tem um propósito para todas as coisas. Fique em pé, em nome de Jesus. Diga isso para quem está do seu lado, à frente, atrás. Seja um profeta de Deus para ele, para ela. Diga assim: Deus